Aqui é o professor Wilson Cortez. Vamos começar o nosso curso importantíssimo da legislação tributária dos estados para todos os estados brasileiros, em especial você que está estudando para qualquer concurso estadual, nós precisamos conhecer essa lei complementar. Essa lei complementar é a lei complementar número 87/96, também conhecida pelo nome do ministro da Economia na época, o ministro Candir. Essa lei trouxe muitas novidades na época e é uma lei hoje que, a princípio, está totalmente regulamentada em cima de importante artigo da Constituição Federal, porque o artigo que, a princípio, prevê a necessidade de lei complementar para normas gerais do ICMS, você vai ver aqui comigo também, né? O artigo 155, parágrafo 2º, inciso número 12 da nossa Magna Carta. Então, seja bem-vindo ao nosso curso sobre a Lei Candir, importantíssima lei federal a respeito de normas gerais sobre o nosso ICMS. Então, vai na telinha, olha lá, a Lei Candir, Lei Complementar Federal, número 87 de 1996. Professor, por que para estudar a legislação federal, a legislação tributária do Estado, eu preciso estudar a Lei Candir? Veja onde ela está colocada ali para você. Quando a gente estuda o ICMS, eu tenho lá que estudar inicialmente as normas do ICMS que estão lá na Constituição Federal. Então, a Magna Carta, né, vai trazer as normas do ICMS no seu artigo 155 da Constituição, né? Então, a Magna Carta trata para nós a respeito disso. Só que você não fica somente com as informações que estão no artigo 155, parágrafo 2º, por exemplo. Você, dali, a Constituição pede que normas gerais a respeito do ICMS sejam dadas por outra lei complementar, que é a Lei Candir. Então, a Lei Complementar 87/96 veio para trazer as normas gerais, né, a respeito do nosso ICMS. Outras leis complementares federais acabam se tornando também importantes no seu estudo. Então, quando a gente estuda ICMS, a gente tem que ler também outras leis complementares, como, por exemplo, a Lei Complementar 24 de 1975, vai fazer parte do nosso curso. A Lei Complementar 116/2003, que a princípio a gente pensa que só estuda lá por ISS, mas existe uma zona cinzenta entre o ISS e o ICMS que a gente estuda ela, né? Então é a nossa lista de serviços. Então a gente vai estudar essas leis complementares federais, que importantes leis complementares federais que vão tratar de informações sobre a prova. Professor Tudão, quando eu estudar essa legislação, estou apto para fazer qualquer concurso da esfera estadual? Ainda não. Porque a Lei Candir trata das normas gerais, mas quem institui o ICMS em cada estado é a lei ordinária de cada estado. A lei ordinária estadual é aquela que institui o nosso ICMS em cada estado. Então, você vai ter que ler a lei estadual para o concurso. Ah, professor, eu vou fazer Cefaz Ceará, não tem problema. Estuda a lei estadual do Ceará. Ah, vou fazer a Cefaz do Espírito Santo, não tem problema. Estuda a lei estadual do Espírito Santo. Você está entendendo? Para cada estado você vai estudar a respectiva lei estadual. Beleza, professor. Mas, detalhando a lei estadual, vem os regulamentos. Então, para que serve o regulamento? Para, a princípio, regulamentar, para dar detalhes, né? A respeito da lei propriamente dito, né? O regulamento é para dar detalhes a respeito da lei, importantes detalhes que vão, a princípio, trazer aqui informações úteis para você. Então, está lá o regulamento, que vai, a princípio, detalhar a nossa lei. O regulamento do imposto é o regulamento do ICMS, então nós apelidamos ele de RICMS, tá certo? E do outro lado, nós vemos que, além das leis complementares federais, tem normas federais que ainda tratam a respeito do ICMS, que são as resoluções. Normalmente, essas resoluções que são aqui citadas são as resoluções do Senado Federal, que tratam a respeito das alíquotas interestaduais do ICMS. A Resolução 13/2012, a Resolução 95/96, a Resolução 22/89, são resoluções do Senado Federal que tratam das alíquotas do nosso ICMS, também de estudo obrigatório do aluno. Então, quem quer estudar a legislação, olha aqui para mim, tem que estudar tudão, isso aí que está aqui na lousa, entendeu? Então, tudo aquilo que a gente citou ali, normalmente tem que ser estudado pelo aluno
para a gente poder levar para a nossa prova, tá certo? Então, o que acontece aqui, professor? Qual que é a situação que nós podemos levar aí para você? É que a gente vai estudar com você, então, essas leis complementares federais. Então, as leis que tratam a respeito do nosso imposto, tá certo? Vamos lá, vamos continuar então. A Constituição Federal de 88 estão listadas algumas matérias que são específicas relacionadas ao ICMS e que são reguladas pela Lei Complementar 87/96. Então, quem pede a lei complementar, e o nome já é lei complementar, é a lei que complementa o texto constitucional, né? Quem pede a lei complementar é justamente a Constituição Federal. Então, elas são reguladas pela Lei Complementar 87/96, à exceção de uma, que será posteriormente analisada. Essas atribuições estão previstas nas alíneas A até a linha I do inciso número 12 do artigo 155. Então, artigo 155, no seu parágrafo 2º, no inciso 12, ele vai trazer essas informações. E são resumidamente as seguintes. O que fala esse imposto? Quais são as matérias reservadas à lei complementar, conforme o artigo 155, inciso número 12? Veja lá, a definição de contribuintes do ICMS. Olha aqui para mim. É claro que você, ao estudar, né, o direito tributário, você sabe que o contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador do imposto. É aquele que faz acontecer o fato gerador. Lá no artigo 121 você tem essa definição lá no Código Tributário Nacional. Então esse contribuinte, quem define o que é o conceito de contribuinte para todos os estados brasileiros é uma lei complementar federal, a Lei Candir. Volta na telinha. Disciplinar o regime muito importante de substituição tributária. Você olha aqui para mim. Substituição tributária tem a ver totalmente com responsabilidade tributária. Quem é o responsável tributário por pagar determinado tributo? Pois essa responsabilidade tributária por substituição, como nós chamamos, justamente tem que ser regulada, no caso do ICMS, através de uma lei complementar. Os artigos 8º, 9º, 10º, lá da lei complementar Candir, vão trazer as informações necessárias para o estudo de quem é um substituto tributário em qualquer estado brasileiro. Continuando. Tratar do regime de compensação. O que é esse regime de compensação, professor? No caso do ICMS, o regime de compensação está totalmente relacionado com o princípio da não cumulatividade. O nosso ICMS é um tributo não cumulativo, como diz a própria Constituição Federal. E se ele é não cumulativo, o que acontece, professor? A não cumulatividade desse imposto faz com que ele, a princípio, esteja regulado, quanto ao seu direito ao crédito. As mercadorias que entram nos estabelecimentos, os serviços que são tomados, geram direito a crédito. E esse crédito, a princípio, para nós, ele é muito importante. É um crédito que gera uma compensação, um abatimento do valor do imposto a ser pago nas saídas. Tudo bem? Volta lá. A Constituição também fala o seguinte: a lei complementar, a Constituição também fala o seguinte: a lei complementar vai disciplinar, ou definir, os locais de operações e de prestações. Olha aqui para mim. Definir locais de operações e prestações, ou seja, qual que é o local onde vai haver a incidência do tributo, para que estado é devido o tributo. Imagina você pescando, um determinado fato gerador, que é o peixe, porque o fato gerador do nosso ICMS é a circulação, circulação de mercadoria. Então o peixe está nadando, o fato está circulando. E aí o que acontece? Quando alguém vai lá e pesca o peixe, professor, o registro do barco é no Porto de Vitória, então o barco está registrado em Vitória. O pescador mora lá em Recife, então o domicílio do pescador é em Recife. O produto foi pescado nos mares de Santa Catarina, foi sardinha lá no mar de Santa Catarina e foi desembarcado lá no Porto do Rio de Janeiro. Eu quero saber para onde é devido o imposto sobre esse peixe. Local do domicílio do pescador, local onde está registrado o barco, local onde foi pescado ou local de desembarque do peixe. Aonde deve... Caramba, professor, é esse tipo de problema que eu vou ter que resolver na prova. É esse tipo de problema que você vai fiscalizar, fiscal. Você vai ser o fiscal para fiscalizar isso. Para onde é devido esse determinado tributo, você entende? É para isso que nós estamos aqui, para te ajudar. Tá bom? Resposta a essa questão. Local de desembarque do peixe, tributo para o Rio de Janeiro. Vai na telinha. Então, olha só.
excluir produto de serviço da incidência na exportação. Professor Tudão, eu queria saber o seguinte, quando a gente exclui produtos da incidência na exportação, significa que eu estou fazendo uma dispensa do pagamento do tributo, é verdade. Só que a emenda 42 em 2003 já fez esse trabalho, né? Ela excluiu da incidência, ou seja, imunizou, porque quando a exclusão da incidência se dá pela Constituição Federal, existe uma imunidade tributária. Então, na imunidade tributária nas exportações, hoje, todo produto exportado ou todo serviço exportado por contribuintes do ICMS, ele é imune nas exportações. Então, nas exportações, nós temos uma imunidade quanto ao ICMS. Então, não tem mais como uma lei complementar isentar ou excluir de competência ou excluir de incidência alguma coisa que já está imunizada. Então, é como se fosse, segundo alguns autores, uma isenção heterônoma sem objeto. Queridos, ser isenção, essa exclusão de incidência, para alguns outros atores, a gente não fala nisso. Fala de uma não incidência prevista em lei complementar. Mas, na realidade, para nós, nem uma coisa nem outra. Hoje em dia, todo produto ou serviço que é exportado está embaixo de imunidade tributária. Tá bom? O que é isenção heterônoma mesmo, professor? Artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal, fala que é vedado à União isentar tributos que não são da sua competência. E aí, uma das grandes exceções, segundo a doutrina, seria essa situação do ICMS ser isento nas exportações, em alguns produtos dados pela Lei Candir. Só que essa isenção deixou de existir quando do advento da emenda 42 em 2003, porque todos os produtos na exportação hoje são imunes. Tá bom? Volta na telinha. Então, a mesma lei complementar vai dizer a manutenção do crédito na exportação de mercadorias e serviços para o exterior. Manutenção do crédito é um benefício fiscal, ou seja, a pessoa não vai pagar imposto na saída e ainda vai ter manutenção do crédito nas entradas. Isso é um benefício aos exportadores. A linha H, definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incida uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10 da linha B. Aqui é o ICMS monofásico sobre combustíveis. Você lembra dele? Você leu lá na Constituição Federal esse ICMS monofásico? Então, esse ICMS monofásico sobre combustíveis, apesar de nós não termos uma lei complementar regulando o assunto, ele às vezes pode aparecer na sua prova, tá bom? Então, tomem algum cuidado a respeito dessa determinada situação do ICMS monofásico sobre combustíveis, tá certo? E, finalmente, a linha I, fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto a integre também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Olha aqui para mim. Então, quem fixa a base de cálculo do ICMS? Lei Complementar Federal. A Lei Candir é tão importante que ela tem caráter de lei complementar nacional, porque ela vai trazer importantes informações a respeito do ICMS para todos os estados. Ela tem caráter nacional. Beleza, professor. E que história é essa de que o imposto integre a sua base de cálculo? Ah, o ICMS é um tributo que a gente diz que ele é por dentro dele mesmo. Como assim, professor? O que é ser um tributo por dentro dele mesmo? Tributo por dentro dele mesmo é aquele tributo que, a princípio, você, ao calcular o tributo, você tem que lembrar que o ICMS está dentro dessa base de cálculo, ou seja, ele vai incidir sobre ele mesmo. Então, a nossa alíquota nominal é uma, mas a alíquota efetiva é uma outra, que inclusive é mais alta. Professor Tudão, dá um exemplo a respeito dessa situação, né? A respeito desse tributo. Por exemplo, quando a gente fala de uma alíquota de 25%, a gente pensa sempre numa alíquota de 25% num produto que vale 100, né? Então, 25 sobre 100, 25%. Mas só que, na verdade, esses 25%, na verdade, não são 25%, porque quando a gente for ver o que é imposto e o que não é imposto, então, imposto sobre não imposto é 25 sobre aquilo que não é imposto, porque o ICMS está por dentro dele mesmo. O que não é imposto é 75, na verdade, porque 25 é imposto. Então, 100 menos 25. Então, na verdade, você tem lá a alíquota de 1 sobre 3, ou
33,3%. Então, quem paga 25% de alíquota nominal, na realidade, está pagando 33,3% de alíquota efetiva do ICMS. Olha aqui para mim. Sim, meu querido, eu estou pagando imposto, não estou nem sabendo, estou pagando a mais. Por causa de importante característica do ICMS de ser um tributo por dentro. Tá? Pode fazer isso para qualquer alíquota aqui no estado, você vai ver, qualquer estado que você estiver estudando, é assim que nós, a princípio, sabemos qual que é a alíquota efetiva que está sobre o produto. Tá certo, pessoal? Tão importantes informações. Então, todas essas características, pode botar lá na telinha para o pessoal ver, todas essas características têm que estar presentes na nossa Lei Candir. E aqui está o resumo, então, da Lei Candir. Tá? Você que quer estudar a Lei Candir, você que precisa estudar, está estudando aqui com o professor Tudão, veja lá, quando você for estudar a Lei Candir, o artigo 1º e principalmente o artigo 2º vai falar só do campo de incidência do nosso imposto, tá bom? As não incidências vão estar lá no artigo 3º. O conceito de contribuinte vai estar lá no artigo 4º. Lembra que tem que ter o conceito de contribuinte? Bom, a situação de responsabilidade tributária está lá no artigo 5º. Então, não que todos os responsáveis tributários vão estar lá no artigo 5º, mas a situação que rege a responsabilidade tributária vai estar lá no artigo 5º. Substituição tributária vai estar lá nos artigos 6º ao 10. Então, falar sobre regular a substituição tributária em todos os estados está lá no artigo 6º ao 10. Falar do local da operação ou da prestação, artigo 11. Falar do momento da ocorrência do fato gerador, artigo 12. Bom, tratar sobre base de cálculo, artigos 13 ao 18, né? Falar da base de cálculo. E a respeito da não cumulatividade, mas é claro, quando eu estou falando de não cumulatividade aqui, eu estou pensando em quê? Eu estou pensando em compensação, né? Então, essa não cumulatividade aqui, na realidade, está relacionada ao que nós chamamos de compensação, ou seja, direito ao crédito, tá bom? Então, quando ele fala de não cumulatividade, está pensando em direito ao crédito. Legal, professor. Artigo 19 a 26, 31 e 32. Veja que alguns artigos nós saltamos porque eles, a princípio, foram vetados ou não vão ter tanto interesse para nós, para o nosso estudo. Tá legal, pessoal? Entendemos a estrutura, então, da Lei Candir? Olha aqui para mim. Então, a Lei Candir segue nominalmente o que está previsto no artigo 155, parágrafo 2º, né? Inciso número 12. E é muito importante que o aluno conheça, né, as alíneas e, mais importante agora, a gente estudar o texto exatamente da nossa Lei Candir. Tá bom? Vamos começar, então? Vai na telinha. Então, de acordo com a melhor doutrina, vamos saber agora sobre os aspectos do fato gerador pelo qual você vai passear agora comigo, né? Então, aspectos do fato gerador do nosso ICMS. De acordo com a melhor doutrina, o fato gerador de qualquer tributo é uno e indecomponível. No entanto, cada fato gerador traz em sua hipótese de incidência uma previsão abstrata e genérica estabelecida em lei. Diversos aspectos relevantes que permitem a sua perfeita identificação e, por decorrência, permitem a sua diferenciação quanto aos demais fatos geradores. Então, é interessante que a gente vai estudar o nosso ICMS, é claro, eu tenho que estudar os fatos geradores do tributo, tá certo? Então, como que vai ser isso, professor? Quais são os aspectos do fato gerador do ICMS que eu vou conhecer? Tá, então tá lá, ó. Para saber se determinado fato jurídico tributário conhecido como fato gerador ocorreu, é necessário que todos esses aspectos da hipótese de incidência sejam atendidos, entre eles. Olha aqui para mim. Gente, eu vou te ensinar a ser fiscal agora. Sabe por quê? Porque no mundo dos fatos, você verifica situações que, a princípio, você tem que enquadrar aquilo numa norma legal para verificar se houve ou não fato gerador. Vou te dar um exemplo fiscal. Você vê um caminhão passando na tua frente, você vê que as rodas estão baixas, você olha assim, esse caminhão está cheio. Está cheio de mercadoria. Aí a pergunta que vem no teu cérebro, vai lá na tua mente, lá no mais profundo, incide ICMS nessa saída desse caminhão? Você que é fiscal e sabe as hipóteses de incidência do imposto, você sabe que a saída de mercadoria é fato gerador de ICMS. O início da prestação de serviço de transporte é fato gerador de ICMS. Na verdade, aquele caminhão circulando tem 2 fatos geradores do ICMS acontecendo. Mas como que eu vou verificar se realmente isso está acontecendo? Eu tenho que ir lá no caminhão. Para o caminhão. Para! Parou o caminhão.
O que você vai pedir lá, fiscal, para ele? Nota fiscal da mercadoria. Aí ele vai falar, fiscal, há muito tempo aqui no meu estado a nota fiscal é eletrônica, então não tenho nota para te mostrar. Então me entrega a DUF, o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Beleza, agora você está falando com um colega fiscal mesmo, né? Um DANF, documento auxiliar da nota eletrônica, que vai, a princípio, ser transportado por aquele que está transportando mercadoria. Ah, eu estou com a DANF aqui, está aqui, ó. Ah, você está saindo da onde? Você está indo para que lugar? Quem é o dono da mercadoria? Ah, tá. Para onde está levando? Você é transportador? Sou. Você é de um dos dois, o remetente e o destinatário? Não, eu fui contratado. Ah, tá. Então, cadê o DACT? DACT? É, o documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico. Então, o fiscal vai parar o caminhão e vai pedir os documentos. E quando ele comprova que os documentos estão ali, ele já sabe, opa, está aqui, ó, o início da prestação de serviço, a saída de mercadoria, tem imposto para o meu estado, está tudo certinho. Agora, muitas vezes você para o caminhão e não tem nada. E se não tem nada, o fato gerador já está acontecendo. E aí o fiscal entende que no mundo dos fatos, aquela situação se enquadra num dos aspectos do fato gerador, aspecto objetivo, a hipótese de incidência. Nós temos fato gerador do imposto ali. Então esse é o trabalho do dia a dia do fiscal, reconhecer os aspectos do fato gerador. Vai na telinha, vamos ver então quais são eles. Primeiro deles, talvez o mais importante, o aspecto objetivo ou material. A situação descrita na lei tributária como necessária e suficiente para o surgimento da obrigação tributária principal. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 114, conceitua esse fato gerador por esse aspecto dado por muitos autores como mais importante, juntamente com a base de cálculo. Caracteriza-se muitas vezes por uma ação verbal. Então, a maioria dos fatos geradores do ICMS estão relacionados, ou dos tributos, são relacionados a ações verbais. Comprar, vender, transferir, doar, remeter. Agora eu vou falar para vocês qual que é o mais importante fato gerador do nosso ICMS, ó, da saída. Saída é fato gerador do nosso ICMS. Olha aqui para mim. Tanto é que você vai ver que o ICMS é um imposto sobre circulação. E para haver a circulação tem que haver a saída. Então, saída de mercadorias de um para outro estabelecimento. Então, quer dizer, então a saída é fato gerador do nosso imposto. Então, esse aspecto objetivo ou aspecto material é aquele aspecto tangível. Você vai tocar naquele aspecto para você reconhecer que houve a ocorrência daquele fato gerador. É um aspecto que você vê acontecendo, né? Então, quando você vê um caminhão, você já sabe, já saiu. Se já saiu, já teve o fato gerador do imposto. Tá bom? Mas para por aí? Não, tem mais aspectos. Vai na telinha. Então, o fiscal trabalha com os aspectos do fato gerador. Outro aspecto importantíssimo para a prova, que você pode reconhecer efetivamente, é o que nós chamamos o aspecto subjetivo ou pessoal. É aquele composto pelo estabelecimento em cada situação tributária dos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária. O sujeito ativo é o fisco do Estado que você está estudando aí, ó, que no caso da cobrança do ICMS pode ser o Estado, o Distrito Federal também tem ICMS, e nos territórios, como os territórios não são estados, né, e nós não temos territórios hoje, mas nos territórios que existiam, a União é que cobrava o ICMS. E o sujeito passivo é a pessoa que praticou o fato gerador ou aquele que a lei manda recolher o tributo. Então, no aspecto subjetivo, você vai reconhecer quem é que deve o tributo. Vamos para aquele exemplo que eu falei, olha aqui para mim, e a gente estava lá com aquela carga, parou lá aquele caminhãozinho, lembra? Aí você pediu a nota fiscal e o camarada mostrou lá o DACT e o DANF. E aí você, ao pedir o DANF, você verifica, ó, a empresa X mandou a mercadoria, ela é então o contribuinte naquela determinada situação. Você entendeu? Então, o contribuinte, o sujeito passivo, aí você já sabe qual que é o estado, então você já sabe quem é o sujeito ativo. Então, tudo vai estar relacionado naquela nota fiscal. Volta na telinha. Então, a gente tem que procurar esses dados lá na nota fiscal, né, professor? Sim. Mas e aí? Depois que eu verifiquei que tem fato gerador, o que eu tenho que fazer, fiscal? O aspecto quantificativo ou quantitativo. Eu vou saber o quantum devido. Ou seja, quanto é devido pelos sujeitos. Esse aspecto é formado pela base de cálculo, que para muitos autores é o elemento mais importante do nosso fato gerador, associado ao aspecto material,
que geralmente sofre a aplicação de uma alíquota, que pode ser, no caso do ICMS, uma alíquota específica ou uma alíquota ad valorem. É claro que a alíquota específica é só na situação, né? A alíquota ser específica é só na situação do que nós chamamos do ICMS, né? É só na situação do ICMS monofásico, tá? A alíquota ser específica. Porque a maioria das situações aqui nos nossos estados, em todo o território nacional, é que o ICMS será cobrado com a alíquota ad valorem, que é a alíquota que você conhece, a alíquota percentual, tá bom? Ou porcentual, as duas formas são corretas. Então, professor, além de eu saber quem é que deve, né, sujeito passivo, eu vou saber, a princípio, se a hipótese de incidência aconteceu e, se aconteceu, quanto que deve aquela pessoa que tem que pagar o tributo, mas não para por aí. Outro aspecto importantíssimo é o aspecto espacial, que é dado pelo local onde, de acordo com a lei, de cada tributo, o fato gerador se considera ocorrido. Então, o aspecto espacial vai mostrar o local da ocorrência dos fatos, tá certo? Lembra do caminhãozinho? Olha o fiscal que passou no último concurso, ó, você que vai fazer um concursão aí, ó, olha a cabeça do fiscal, muita matéria, né, professor? Pois é, muita matéria, olha os óculos do fiscal, olha o olhar dele, olha, boquinha para pouco sorriso, né, porque fiscal não mostra os dentes, né? Então, ó, um cara meio assim, com cara séria, né? Professor, eu estou na pista, pois é, então bota um boné de abas largas aí, porque não é fácil você ficar naquele solzão da pista, não. Parou, né? Parou a carreta, meu querido. O local onde você parou a carreta pode se tornar o local da operação. Por quê, professor? Olha aqui para mim. O fiscal tem que entender que o local da operação é justamente o local onde muitas vezes ele encontra aquela situação da irregularidade. Então o caminhão está dizendo, ó, estou passando aqui pelo estado, por exemplo, do Espírito Santo, só que eu vim lá do Amazonas e estou indo lá para o Rio Grande do Sul, então não tem tributo para o seu estado. Tá, mas cadê a nota fiscal? Tá, mas cadê a nota fiscal? Ah, não tem nota fiscal. Então, meu querido, eu não vou acreditar nessa conversa toda que você está fazendo. Tributo para o meu estado, local da operação ou da prestação, o local onde eu encontrei você com a sua carreta aí. Você está entendendo? Situações irregulares que não tem nota fiscal, nós cobramos o tributo como se fosse o local para o meu estado. É, fiscal, você vai ter bastante trabalho. Vai na telinha. Então, o último dos aspectos que você tem que estudar é o aspecto temporal, que responde a uma importante pergunta. Quando? Quando aconteceu o fato gerador do nosso tributo? O aspecto temporal, então, ele é determinado pelo momento, ou seja, a data, a hora, o minuto, o segundo, em que, de acordo com a lei de cada tributo, o fato gerador se considera ocorrido. Né? Então, o momento em que o fato gerador se considera ocorrido é justamente o quando. Olha aqui para mim. É muito importante nós sabermos quando aconteceu o fato gerador. E esse quando está relacionado diretamente à circunstância de nós termos um fato gerador, e esse fato gerador se dá a partir de um determinado momento. E esse momento é tão importante. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Existe um fato gerador do ICMS, por exemplo, na entrada no estado, né, de consumo do petróleo, derivado de petróleo e energia elétrica. Ou seja, o fato gerador é quando a carreta de petróleo entrar no nosso estado. Tem que entrar. Se ela nem entrar, a gente não pode dizer que houve fato gerador. Então, tem alguns fatos geradores, por exemplo, desembaraço aduaneiro. A mercadoria está sendo trazida por uma importação e o fato gerador se acontece no desembaraço. Enquanto não desembaraçou, não houve fato gerador. Então, na verdade, é interessante que você tenha que ter as ocorrências corretamente acontecendo para que você possa entender quando que acontece essa situação toda a respeito do nosso fato gerador. Para resumir e terminar essa aula bem bacana, que é a nossa introdução à nossa Lei Candir. Vai na telinha. Então, o que você vai estudar, na realidade, na Lei Candir são os importantes aspectos do fato gerador do nosso ICMS. O aspecto objetivo ou material, situação descrita na lei tributária como necessária e suficiente para o surgimento da obrigação tributária de pagar o tributo. O aspecto subjetivo, já resumindo toda a matéria, né? É o sujeito ativo, quer dizer, quem é que vai cobrar o tributo, e o sujeito passivo, ou seja, quem é que vai pagar o mesmo. O aspecto quantificativo, que responde pela base de cálculo mais a alíquota do tributo. O aspecto espacial, que vai falar o local onde se deu esse fato gerador.
E, finalmente, o aspecto temporal, que vai falar, então, do momento, o quando, a ocorrência do fato tirador. Então, as respostas de algumas perguntas, por exemplo, aspecto subjetivo, quem cometeu o fato tirador? Aspecto quantitativo, quanto é devido de tributo? Aspecto espacial, onde aconteceu o fato gerador? Aspecto temporal, quando o mesmo ocorreu? Tudo isso são perguntas que o fiscal vai ter que responder e eu te convido a responder essas perguntas. Olha aqui para mim, esse é um trabalho do dia a dia da fiscalização e eu te convido a ser fiscal para a gente poder ser colega logo e em breve. Até a próxima aula!